Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compact Podcast. No nosso episódio de número 37, a gente vai falar sobre Tóquio, que está liberando o uso de shorts e camiseta no trabalho para economizar energia. A Petlove, que se torna referência em ESG no setor pet, com investimento de 22 milhões de reais em iniciativas nessa área. O Brasil tem o maior percentual de queda no desmatamento em 2025 e a mineração de terras raras também no Brasil. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em iniciativas, projetos de sustentabilidade, de impacto positivo. A gente traz aqui toda semana um resumo de notícias, acontecimentos desse universo da sustentabilidade. E vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI. Vocês me encontram também no LinkedIn como Graziela Brum. Então, bora para a primeira notícia. E a gente vai começar hoje falando sobre Tóquio, que está liberando o uso de roupas mais frescas e mais informais no trabalho, para lidar com o calor intenso e também acabar economizando energia com isso. O governo está incentivando servidores públicos, funcionários públicos a usarem essas roupas mais leves. E a motivação é tentar, de fato, reduzir o consumo de energia, especialmente por conta do consumo, do uso de ar-condicionado, né? Sem que as pessoas sofram tanto lidando com o calor extremo. E isso vem impulsionado, motivado pelo quê? Pela crise do petróleo, alta dos preços do petróleo que a gente está vivendo no mundo por conta da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Um assunto que está aí muito presente na nossa pauta nos últimos dias, nos últimos episódios. E o Trump tá aí sendo o patrocinador e incentivador do Casual Day no trabalho em Tóquio. Quando a gente olha para o contexto desse país, para o Japão, a gente tem um cenário de que 90% das importações de petróleo do Japão vem do Oriente Médio. E grande parte desse volume passa pelo Estreito de Hormuz. E aí é claro que essa não é a única medida que o Japão, que Tóquio nesse caso, né, tá tomando. Ah, tá. As pessoas vão usar roupas mais frescas e mais leves e pronto, né? O Japão também já acionou as reservas estratégicas de petróleo que eles têm e tá diversificando também os fornecedores desse insumo. Só que a gente sabe aqui, né, a gente evolui e passa por essa discussão semana a semana, que o ideal é que, além de encontrar novas formas de acessar petróleo, o Japão, de fato, diversifique também as fontes de energia, né? Especialmente investindo mais em renováveis. E o Japão, falando desse território como país, né, ele tem um desafio maior nesse sentido, porque ele é um território muito pequeno, né, o tamanho dele. Pra gente ter ideia aqui, falando um pouco de proporção, cabem 22 Japões dentro do Brasil, pra gente ter um comparativo aí do tamanho da extensão territorial desse país. Então é, de fato, muito, muito pequeno, ainda é um país insular, né, com várias ilhas, ilhotas ali, o que soma, coloca um step a mais, um degrau a mais de dificuldade quando a gente está falando de infraestrutura de forma geral, mas também de energia. Só que, ao mesmo tempo, justamente ser um país que tem essa extensão territorial tão pequena, por ser um país com uma limitação de território, é ainda mais importante que o Japão invista mais em renováveis, porque ele fica mais exposto como país aos efeitos das mudanças climáticas, justamente por ter esse território tão limitado. Chuva extrema, seca, aumento do nível do mar. A gente sabe que quando a gente está falando de países insulares, isso pesa muito, isso pega muito. Então, seria importante que o Japão, além dessas medidas que ele está tomando, diversificar novos fornecedores, acionar reservas estratégicas, ele também passasse a olhar mais intensamente para uma mudança de matriz energética, para a transição energética do país de fato. E bom, independente de guerra e alta do preço do petróleo, não é a primeira vez que essa mudança de dress code acontece em Tóquio. Ela já vem acontecendo aí, ela já vem sendo idealizada e dando seus primeiros passos há um tempo mais restringida ali, focada nos meses mais quentes do ano. E ela se limitava a abrir mão, deixar de lado gravatas e paletós. Dessa vez foi uma medida aí mais drástica, mais intensa, digamos, implementando camiseta e bermuda.
Mas isso já começou no ano passado, que foi o verão mais quente dos últimos 100 anos, desde que foi medido, né, nesses últimos 100 anos. E aí essa flexibilização tá aumentando e tá se repetindo esse ano também, agora com esse somatório, esse a mais, esse plus da alta do petróleo. Motivado principalmente por aquilo que eu falei, né, essa história de economizar energia, não gastar tanto energia que depende desse insumo, desse combustível que tá com preços muito altos e a sua entrega também, o seu acesso limitado. E a forma como eles acharam de fazer isso é reduzir o uso, a dependência de ar-condicionado nesses espaços de trabalho do governo em Tóquio. Inclusive, no ano passado eu comentei que 2025 tinha sido, no Japão, o verão mais quente registrado nos últimos 100 anos e os meteorologistas começaram a classificar, a agência meteorológica, esses eventos extremos com um nome próprio, que era kokusho. Então, agora no Japão existe uma palavra para falar sobre esse calor extremo, que significa, literalmente traduzindo, calor cruel, kokusho. Vamos ver se eu tô pronunciando certo em japonês. Peraí. Kokusho. Melhor eu deixar vocês com a pronúncia do Google Translate, ele vai falar melhor do que eu. Mas essa palavra me lembrou outra palavra que acabou se tornando conhecida no mundo todo, enfim, e usada para esse fim específico. Elas são parecidas, inclusive, que é karoshi. O Japão, ele tem uma palavra específica para descrever morte por excesso de trabalho. Então, uma pessoa morreu por trabalhar demais. E aí se usa essa palavra que não é tão comum. Em português a gente não tem, por exemplo, né? Que é o karoshi. Tem outros lugares que tem, sim. Na China também tem, que é o... essa aqui é impossível eu tentar falar em mandarim. Não cheguei nesse nível. Mas ela é como se fosse 996, né? 996. É uma analogia ali como se fosse a pessoa trabalhou das 9 às 9, das 9 às 21, 6 dias da semana. Então, 12 horas por dia, 6 dias da semana. Então, sim, não é exclusivo do Japão, mas esse termo japonês karoshi, ele acabou sendo usado mais internacionalmente, né? Ficou conhecido mais internacionalmente, até fora do Japão, para descrever isso especificamente, né? Essa morte por excesso de trabalho. E a gente vê que a cultura japonesa, ela é uma cultura com traços muito fortes de seriedade, de excelência, de comprometimento. Então, isso vem também, né, carregado junto de muita dedicação, uma dedicação extrema. Bom, é um país que se reergueu e é uma das maiores economias mundiais há muitos anos já, depois de 2 bombas atômicas, né? E com um território, que nem eu já falei, super limitado em extensão. Então, não é à toa essa palavra, ela vem de um reflexo cultural do país, dessa sociedade. E no nosso segundo tópico de hoje, a gente vai falar sobre a Pet Love, que conquistou um selo bem novo para esse setor pet e chamou inclusive o Fábio Porchat para ajudar a traduzir, desmistificar esse tema e aproximar o ESG do público final, dos clientes, do consumidor. A Pet Love começou a investir em ESG nos últimos 5 anos e nesses últimos 5 anos investiu 22 milhões de reais em iniciativas socioambientais. E aí isso acabou fazendo dessa empresa que está inserida nesse segmento pet, pioneira tanto em ESG quanto a primeira empresa desse setor a conquistar o selo de empresa B certificada, o selo do Sistema B, essa certificação B Corp. Para quem não sabe, o Sistema B é uma organização que tem essa certificação que garante empresas que são B certificadas, elas passam ali por processos de checagem e esse selo garante que essas empresas têm altos padrões de impacto socioambiental, olham para diferentes áreas do negócio e o impacto dele, pessoas, ambiental, governança, fornecedores, cadeia.
Inclusive, quem é ouvinte recorrente aí, escuta o Compacto Podcast desde o início, quem é um impactado, sabe que a Compacto organizou um evento no ano passado aqui no Rio de Janeiro para reunir, junto com o Sistema B, para um dos nossos clientes, que é a Oficina Muda, para reunir a comunidade B, empresas B, para falar sobre o tema, trocar networking, relacionamento. Foi maravilhoso, até aquele momento tinha sido um dos maiores eventos B, Happy Hour B, que já tinha acontecido no Rio. Reuniu a própria Oficina Muda, que é cliente da Compacto, que eu já comentei, mas também Regreen, que inclusive ganhou o prêmio do Príncipe William no ano passado, né, o Worth Shot Prize. Menos um Lixo, Na Veia, Cervejaria Masterpiece, Praia, Dengo Chocolates, Nu Alimentos, Pão de Queijo, né, Papel Semente, quem mais? A tal da Castanha, Jungle, que é de um grupo que se chama Positive Co, e o Grupo Soma, todos empresas B certificadas. Foi uma curadoria que a gente fez, muito bem pensada, muito estratégica, para reunir essas empresas B, especialmente do Rio de Janeiro, para uma troca, para relacionamento, e foi super acertado. Mas voltando para Pet Love, que agora também é uma empresa B certificada e pode fazer parte dessa curadoria. Para quem não conhece, né, a Pet Love, ela não é uma empresa nova, ela nasceu em 1999 como um e-commerce e hoje ela é uma proposta bem completa, assim. Ela vende alimentação, brinquedo, produto de forma geral, isso que a gente já está mais acostumado a relacionar com pet, mas ela também tem um plano de saúde pet e ela também, além disso, conecta profissionais com clientes oferecendo serviço, então banho, tosa. Ela é como se fosse uma mistura de veterinária com plano de saúde, ela une esses universos. E aí quando a gente olha para a certificação B da Pet Love e para os investimentos em iniciativas de impacto socioambiental, como eu comentei, a gente tem alguns eixos importantes ali, né? Mas o que tem dentro disso? O que fez da Pet Love uma empresa B certificada? Pra gente falar de informação mais aprofundada aqui e sair da manchete desses 22 milhões de reais investidos, etc. Quando a gente olha pro eixo social, pro campo social, a Pet Love, ela investiu nesses últimos anos, né? Em benefício, capacitação, programa de saúde, tanto física quanto mental, para os colaboradores e para os prestadores de serviço. Então tem essa característica, né, de uma empresa que tem muitos parceiros, como eu comentei. Se você joga lá no e-commerce o CEP que você consegue achar parceiros para banho perto da sua região. Não são funcionários diretos da Pet Love, mas são parceiros fornecedores de fato, né? E esses cuidados se estendem não só para os funcionários, mas também para esses fornecedores. Aí ainda falando de social, tem ali uma questão de salário digno, mas também participação acionária para os colaboradores e cargos de liderança, 45% das posições de liderança ocupadas por mulheres. Eles também têm ali um esquema de apoio contínuo a ONGs dentro desse eixo social. Aí quando a gente vai olhar para ambiental, dentro dessas iniciativas de impacto da Pet Love, eles investiram nesses últimos anos na revisão de rotas de transporte para reduzir emissões e também reduzir tempo gasto, né, nesse transporte e consumo de combustível. E aí isso aqui é maravilhoso porque além de a empresa estar emitindo menos, ela também está economizando de certa forma, seja tempo, mão de obra ou próprio combustível. Então isso ajuda que uma ação implementada de sustentabilidade, ela seja mais sustentável no longo prazo, porque ela não está representando um custo, ela está inclusive cortando o custo. Então é um ganha-ganha ali, impacto e economia. Eles também começaram a incentivar o uso de etanol pelos parceiros logísticos, além de testes com veículos elétricos e o que eles não conseguiram reduzir em termos de emissão, eles começaram a investir em iniciativas de compensação dessas emissões. Aí aqui a gente está falando bastante de transporte, né? Mas quando a gente fala de produto, de embalagem, também teve revisão do uso de materiais e redução do plástico das embalagens. E compensação das embalagens com o reciclo. Para quem não tem tanta familiaridade com essa questão, esse ponto, isso é bem interessante. Assim como as empresas elas conseguem
conseguem compensar as emissões de CO2, as emissões de gases de efeito estufa, elas também conseguem compensar as embalagens que elas usam. E aí a empresa mais conhecida, mais estabelecida nesse campo é a Eu Reciclo. Vocês podem observar nas embalagens que vocês têm em casa, tem um selinho, muitas têm um selinho Eu Reciclo. E aí isso garante uma reciclabilidade maior desses materiais e que a empresa está pagando para garantir esse tratamento pós-venda dessas embalagens, essa destinação. E aí a gente falou aqui na Pet Love sobre social, falou sobre ambiental, e quando a gente olha para a governança, a Pet Love atrelou as metas ESG ao desempenho do comitê executivo e do conselho. E isso também é maravilhoso porque é uma forma de a empresa ter o ESG, ter a sustentabilidade, atrelado à estratégia do negócio de fato, e não como algo à parte, né? Nessa lógica, nessa forma de implementar, a sustentabilidade deixa de ser um departamento, deixa de ser uma área e passa a ser transversal a todo o negócio. Integra o ESG ao business de fato. E aí, ainda dentro de governança, eles reforçaram a estrutura de compliance e os fornecedores e parceiros, como eu comentei, eles têm muitos por conta da natureza do negócio deles, passaram a ser cobrados por padrões de conduta e respeito ao código de ética. Por que é legal a gente estar falando disso aqui, né? O que essa empresa conquistou, como que ela chegou lá, o que tem por trás dessa conquista, o investimento que ela fez. Porque isso traz exemplo e referência para o mercado. A Pet Love dando esses passos torna ela mais competitiva e deixa os concorrentes, os outros players, os pares, para trás nesse quesito ESG. E pode, quem sabe, tomara influenciar esses outros concorrentes, empresas, a também adotarem esse modelo de negócio que tem uma visão de gerar mais impacto socioambiental positivo. E aí, além de tudo isso que eu falei, esses investimentos e todas essas iniciativas que a Pet Love foi implementando ao longo dos últimos anos e a própria conquista do selo B, a Pet Love também investiu em comunicação para falar sobre tudo isso. E é muito legal ter essa referência porque é justamente o campo de atuação da Compacto, né? Esse foco em comunicação para projetos de impacto positivo. E a Pet Love fez isso muito bem. Ela comunicou essa conquista, essas ações e esse investimento, primeiro, de uma forma muito descomplicada, próxima, em uma campanha com muita força. É uma campanha que a gente chama de, quem é da comunicação, chama de um plano de comunicação 360 graus, que é um plano que tá em vários canais. É como se ele cercasse o público, impactasse o público em várias frentes. Então é uma campanha que tá na imprensa, tá em redes sociais, tá no digital, tá em mídia externa, é um plano de comunicação bem completo. E além disso, eles também chamaram o Porchat, o Fábio Porchat, para explicar essa conquista do selo Empresa B certificada. Para falar ali de uma forma leve, desmistificar esse tema que pode ser burocrático, é sério, mas que não precisa ser chato, né? E todo esse investimento, não só nas ações de fato, mas também em comunicar elas de uma forma estruturada, robusta, mostra que a Pet Love de fato leva a sério essas iniciativas e essa conquista. Então, a Pet Love aí vem como um bom exemplo, um ótimo exemplo para ser seguido, não só na implementação de práticas ESG, mas também na divulgação dessas práticas para trazer exemplo e inspirar o mercado. Indo para o nosso próximo tópico de hoje, a gente tem o Brasil com o maior percentual de queda no desmatamento. Em 2025, o Brasil registrou uma queda de 42% na perda de floresta em relação ao 2024. Esses dados vêm de uma plataforma do WRI, que é a Global Forest Watch, e eles são baseados em imagens de satélite da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Mas falando do qualitativo por trás desses dados e não só do quantitativo, essa melhora, ela está sendo atribuída, ela vem especialmente do fortalecimento de políticas ambientais e da retomada da fiscalização também.
Só que é importante a gente falar aqui que esse progresso que a gente está vendo, ele tem um ponto de vista, uma perspectiva, uma interpretação que é importante de ser levada em consideração. Não invalida a notícia, mas traz essa perspectiva para ela, que é como esses dados eles são referentes ao ano anterior, ou seja, 2025, em relação a 2024, é importante a gente dizer que 2024 foi um ano de seca histórica e que essa seca histórica gerou muitos incêndios, deixou a floresta mais vulnerável. Então essa queda é em relação a um ano que teve muito incêndio e muita perda de floresta. E o ano de 2024, ele foi marcado no início dele por um El Niño que foi bem forte, né? E esse ano, inclusive, ele tá voltando. A gente já falou por aqui que é esperado, não é a palavra, mas é previsto a possibilidade de um super El Niño mais pro final agora desse ano de 2026. E assim, outro ponto importante aqui, que de novo não invalida a notícia, mas traz outro ponto de vista para ela, uma perspectiva mesmo o Brasil tendo o maior recuo em 2025, ele ainda assim aparece como o país com maior perda de floresta no mundo em 2025. E a agropecuária é o principal motor dessa perda, é o principal incentivador, motivo da perda de floresta. Não só no Brasil, tá? Mas a gente também fala aqui de outros países da América do Sul. E aí, beleza, a gente tá avançando, tá reduzindo essa perda, mas ainda tá longe do ideal. O último compromisso que foi feito em relação a esse assunto, o principal compromisso que foi assumido em relação a esse assunto, a gente volta para 2021 na COP26, onde 100 países assinaram o compromisso de deter ou reverter o desmatamento até 2030, só que a gente ainda tá muito longe disso. A perda de floresta segue 70% acima do ideal para a gente alcançar essa meta. E só em 2025 a gente perdeu, como planeta como um todo, não Brasil, o equivalente à Dinamarca em território de floresta. Mas essa queda brasileira de 42%, apesar de todos os pesares que eu trouxe aqui, ela traz sim uma esperança de mudança na trajetória, uma retomada desse controle e desse compromisso. E no nosso último tópico de hoje, a gente vai falar de mineração de terras raras que tem o potencial de formar zonas de sacrifício no Brasil e em outros países do mundo também. Aliás, esse tópico está conectado com o anterior, porque a mineração também pode provocar desmatamento, devasta o solo, etc. Mas, bom, vamos lá. O que isso significa? Essa transição energética que a gente está vivendo, almejando, esperando e torcendo para que ela aconteça cada vez mais rápido, ela vai exigir muito chip, bateria e, por consequência, vai promover uma corrida por minerais para essa produção. E esse processo, essa corrida por esses minerais críticos, acaba desenhando zonas de sacrifício ao redor do mundo. E aí, para quem não sabe o que significa esse conceito de zonas de sacrifício, eles são lugares, regiões do planeta, ou de um país, ou de uma cidade, que são prejudicados de uma forma permanente por alterações ambientais. E isso acontece muito mais comumente em comunidades de baixa renda, de pessoas negras, indígenas. Geralmente acontece perto de pessoas que não são tão ouvidas ou consideradas na tomada de decisão. E é daí que vem, inclusive, como consequência disso, o conceito de racismo ambiental. Aí toda essa exploração, alteração ambiental, esses prejuízos nessas determinadas regiões, nessas zonas de sacrifício, impactam aquelas pessoas, claro, que vivem ali, e tudo isso acontece enquanto outras partes do mundo, países ricos, vão de fato desfrutar dos privilégios que vem disso, da tecnologia, dos carros elétricos, da inteligência artificial. Mas quem sofre esses impactos não usufrui disso. Fica mais com os prejuízos, entende? E essa discussão ela está sendo levantada por um relatório da ONU, por um órgão que é o Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas. Está alertando que se a gente não tiver regulação, esses minerais críticos eles podem virar o petróleo do século XXI. Em que sentido? Dos benefícios da extração desses recursos não chegarem, muito dificilmente, raramente chegarem para as comunidades que estão arcando
arcando com o lado negativo dessa extração, com os custos disso, gerando para essas pessoas e para essas regiões crises ambientais, impacto ambiental enorme, questões graves de saúde. Então, a gente está correndo o risco de, sem regulação, repetir esse padrão de zonas de sacrifício que a gente já teve com o petróleo. E aí, quando a gente olha para volume e expectativa, né, para vocês terem ideia, para atingir as metas climáticas do Acordo de Paris, a gente precisaria aumentar em 9 vezes a demanda por lítio, por exemplo, e dobrar a extração de cobalto e níquel até 2040. Então, a extração desses minerais, ela tende a aumentar. E aí, com isso, vem para essas regiões alto consumo de água, produção de lixo tóxico nesse processo, um trabalho de risco e que tem altíssima insalubridade, pouca segurança, regiões, inclusive, que empregam crianças nessas condições super precárias, doença de pele, problema de saúde, problema ginecológico que já é relatado por mulheres, meninas. Então, isso tem que ser feito de uma forma cuidadosa, regulada, planejada. E para deixar a situação ainda mais crítica, terminando o episódio com a energia lá em cima, né? Mas é importante esse dado, 54% desses minerais que a gente precisa para viver essa transição energética, eles estão dentro ou perto de territórios indígenas. Então isso é muito importante de ser levado em consideração também. Por isso que a ONU está trazendo essa discussão e fazendo esse pedido de regulação e planejamento na extração desses minerais para a transição energética. Que é uma coisa boa, desejada, a gente quer, mas que vem com as suas problemáticas. E aí, para não terminar o episódio numa energia aqui de completa inação, meu Deus, tá tudo errado, não tem mais nada para ser feito, porque isso não nos ajuda em nada, né? Tem muita coisa para ser feita sim, e a gente tem que ir lidando com esses problemas, esses desafios um a um e ir superando eles. Mas falando um pouco do ponto de vista individual, né? O que eu posso fazer para reduzir o meu impacto individual nessa sobrecarga e aumento da extração de minerais? Eu lembro que quando eu fui pro Atacama, o deserto do Atacama é uma região de muita mineração. Inclusive no voo de volta foi um voo de, eu acho que sexta-feira à noite, e tinha muita gente, muitos trabalhadores voltando nesse voo para a capital do Chile, para Santiago. Mas uma coisa que se falava muito nessa região, nesse turismo, de certa forma, é como é importante a gente diminuir a nossa demanda e o nosso consumo, ter um consumo mais consciente, eu acho que é essa palavra, assim. Reduzir a quantidade de vezes que a gente troca de celular, de laptop, carro. Isso já é grande coisa, a gente precisa trocar de celular, de smartphone todo ano? Definitivamente não. O meu último computador durou 10, 11 anos e tava funcionando bem, mas realmente chegou num momento em que tava com problema de atualização e tal. Então eu acho que é fazer escolhas, boas escolhas melhores, ter um consumo mais consciente, além de, claro, né, o que a gente já sempre fala que se conscientizar já é um passo enorme, porque além de estar influenciando os seus hábitos, você eventualmente vai influenciar outras pessoas que estão à sua volta, votar bem também, tudo isso é importante. Trazendo aqui um ponto de vista pra gente não ficar paralisado. Mas deixa eu trazer um microtópico aqui, um nanotópico dentro desse assunto de mineração de terras raras, minerais críticos, que é a empresa dos Estados Unidos que comprou a única mina de terras raras do Brasil por um valor ali de 2,8 bilhões de dólares. Isso aconteceu no início do mês de abril. Não, mentira, na segunda quinzena de abril. Essa empresa, que é a USA Rare Earth, ela comprou 100% da Serra Verde, que é dona da única mina que produz e processa terras raras no Brasil, e fica em Goiás. Aliás, ela é a única mina fora da Ásia que extrai em escala comercial esses minerais mais importantes das terras raras para a transição energética. E essa decisão dessa empresa dos Estados Unidos, que tem inclusive envolvimento e incentivo do governo, é claro, ter independência, ter autonomia e trilhar o seu próprio caminho na produção desses materiais sem depender da China, da Ásia. Inclusive, a produção inicial dessa mina, eu não sei se essa é a melhor palavra, produção inicial, me questiono,
ela já está toda comprometida com uma empresa que é financiada por agências do governo americano e investidores privados. A gente não tem muita informação sobre ela, mas com certeza, né, provavelmente é uma empresa dos Estados Unidos. E por que eu falei que eu não sei se essa é a melhor palavra, né, a produção inicial? Porque eles têm um contrato de 15 anos dessa mineradora com essa empresa. Então, assim, 15 anos é bastante tempo, dá para tirar bastante minério dali. E a Rede de Sustentabilidade, inclusive, levou essa questão para o STF para tentar vetar essa venda. Mas, por enquanto, ao que tudo indica, até o momento da gravação desse podcast, não tem nenhuma novidade nesse ponto. Ó, eu tentei terminar pra cima, trazer aqui algum ponto de perspectiva positiva, mas enfim, nem sempre dá, né, minha gente? E hoje a gente falou sobre Tóquio liberando o uso de shorts e camiseta, bermuda e camiseta no trabalho para economizar energia e usar menos ar-condicionado. A Pet Love, que se tornou referência em ESG no setor pet, com investimento de 22 milhões em iniciativas nessa área e conquistou o selo Empresa B certificada. A gente falou também sobre Brasil com o maior percentual de queda no desmatamento e a mineração de terras raras no Brasil e a venda da Serra Verde para uma empresa dos Estados Unidos. Se você gostou desse episódio, acha esses assuntos importantes, não esquece de seguir o Compacto Podcast no Spotify, se você é um impactado do Spotify, ou se inscrever no canal do YouTube, se você é um impactado que escuta no YouTube. Envie esse episódio para alguém que vai se interessar nesse assunto e não esquece também de deixar a sua avaliação, as suas 5 estrelas no Spotify, o seu joinha no YouTube, porque isso ajuda demais. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Um Só Planeta, Exame, Meio e Mensagem, Veja e Reset.